Eu creio na palavra de Deus, eu creio na palavra do meu Senhor. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, teus passos guiará. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, teus passos guiará. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Ouvindo isto, Jesus disse: essa doença não leva à morte. Ela serve para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus era muito amigo de Marta e de sua irmã Maria e de Lázaro. Quando ouviu que este estava doente, Jesus ficou ainda 2 dias no lugar onde se encontrava. Então, disse aos discípulos: vamos de novo à Judeia. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro sepultado havia 4 dias. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim, eu sei que o que pedires a Deus, Ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: teu irmão ressuscitará. Disse Marta: eu sei que ele ressuscitará na ressurreição, no último dia. Então Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês nisto? Respondeu ela: sim, Senhor, eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Jesus ficou profundamente comovido e perguntou: onde o colocastes? Responderam: vem ver, Senhor. E Jesus chorou. Então os judeus disseram: vede como ele o amava. Alguns deles, porém, diziam: este que abriu os olhos ao cego, não podia também ter feito com que Lázaro não morresse? De novo, Jesus ficou interiormente comovido. Chegou ao túmulo. Era uma caverna, fechada com uma pedra. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, a irmã do morto, interveio: Senhor, já cheira mal, está morto há 4 dias. Jesus lhe respondeu: não te disse que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto e disse: Pai, eu te dou graças porque me ouvistes. Eu sei que sempre me escutas, mas digo isso por causa do povo que me rodeia, para que creia que tu me enviaste.
Tendo dito isso, exclamou com voz forte: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, atado de mãos e pés, com os lençóis mortuários e o rosto coberto com um pano. Então Jesus lhe disse: desatai-o e deixai-o caminhar. Então, muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Neste quinto domingo da Quaresma, nós chegamos ao ápice do deserto quaresmal, o momento mais difícil da caminhada, o momento em que o sol escaldante já está torturando a nossa pele, nossa reserva de água já está se acabando, nossas energias também não vão durar muito tempo. Olhamos para frente e não vemos o final do caminho. Diante dessa situação, a tendência é que a nossa humanidade se desespere diante desse quadro, perca as esperanças. Acompanhando o Evangelho de João, nós também podemos perceber que ao longo da sua caminhada, Jesus já pôde realizar muitos prodígios e muitos milagres por onde passou. Jesus curou os coxos, cegos, paralíticos, expulsou demônios. E agora, também no momento ápice, pouco antes de caminhar para Jerusalém para entregar a sua vida, Jesus faz um dos últimos milagres. Jesus devolve a vida a um amigo que já estava morto há 4 dias. São as situações limites, meus queridos irmãos, com as quais nos deparamos a essa altura da caminhada. E toda situação limite, ela nos coloca diante da vida e da morte. Somos chamados a dar uma resposta. E o Evangelho de hoje, ele vem para mostrar para nós, vem insistir, vem bater numa única tecla. A mesma resposta que Jesus tenta nos ensinar durante toda a sua caminhada. A mesma resposta que esse tempo quaresmal tenta mostrar para nós durante todo o percurso que temos feito durante esse tempo. A nossa opção, a nossa escolha por aquilo que é essencial. Se não optarmos por aquilo que é essencial, não damos conta de prosseguir na caminhada. Não damos conta de salvar as nossas vidas. E essa situação limite nos coloca diante dessa questão. O que é essencial em nossas vidas? O que é que não pode faltar para que nós possamos continuar de pé, mesmo diante de tantas adversidades, de tantos perigos, mesmo diante de tantas atrocidades acontecendo ao nosso redor, mesmo diante de um caminho enfadonho e cansativo, mesmo diante do desgaste das nossas próprias forças e energias, quando nós sabemos que não damos mais conta da situação e do caminho.
qual é o único necessário que nós devemos optar, que nós devemos abraçar para continuarmos vivos, para que a vida permaneça em nós. Jesus não dá a resposta. O único necessário, o essencial, é a nossa fé naquele que é a ressurreição e a vida, Jesus Cristo. Quando todas as coisas estão se esgotando em nossa vida, quando todas as seguranças já não são mais capazes de nos assegurar o bem maior que Deus nos deu, que é a vida, o mais essencial, o principal para que possamos continuar firmes na caminhada é a nossa fé. E é isso que Jesus vai ensinar para nós hoje. É isso que Jesus vai insistir diante dessa situação limite que os seus amigos estão passando. Os amigos de Jesus, Marta, Maria e Lázaro, estão diante de uma situação limite. Lázaro está doente e corre risco de morte. Maria e Marta mandam avisar a Jesus, porque já tentaram tudo e nada resolve. Só Jesus pode salvá-lo. Jesus se demora diante da notícia de que Lázaro está doente. Jesus ainda se demora 2 dias, diz o Evangelho, antes de se encaminhar para a Judeia, para Betânia. Mas Jesus sabe, Jesus tem clareza no seu coração de que essa doença não serve para tirar a vida de Lázaro. Não é para tirar a vida de Lázaro. De que as situações que nós enfrentamos muitas vezes, difíceis em nossa vida, não é para tirar a nossa vida, mas para que nós creiamos, mas para que nós optemos por aquilo que é essencial, por aquilo que é verdadeiramente fonte da vida, a nossa fé. E Jesus se dirige para Betânia. Ao chegar em Betânia, lugar onde Lázaro se encontrava com suas 2 irmãs, Jesus se depara com a notícia de que havia 4 dias de que Lázaro já estava morto. Então, ao ver Marta, ao se encontrar com ela, Marta, desesperada, diz ao Senhor: Senhor, se estivesses estado aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas eu sei, Senhor, que Tu tens poder e que tudo que você pedir para Deus, Deus vai te atender. E o meu irmão vai se ressuscitar na glória. Diante disso, percebendo o tamanho da fé de Marta, Jesus trata de lembrar para ela que Ele é a ressurreição e a vida. Todo aquele que estiver morto, se encontrar com Ele, se acreditar na palavra dEle, se acreditar nele, mesmo que estiver morto, viverá. E todo aquele que estiver vivo e acreditar nele, não morre, mas permanecerá vivo. Jesus vem nos lembrar que a fé na pessoa dele, a fé que ele é verdadeiramente o Filho de Deus, aquele que tem poder sobre a vida e a morte, a fé pode nos dar a serenidade, a tranquilidade, a paz interior, pode arrancar de nós todo o desespero diante da situação limite, da situação de morte. Somente por meio da fé podemos enfrentar tais situações. Depois que Marta ouve essa resposta de Jesus, o Evangelho nos conta que ela vai falar para Maria.
que Jesus já chegou em Betânia. Mas ela não vai falar de qualquer jeito, ela não sai desesperada, ela não sai gritando, ela não sai chorando. Marta, diz o Evangelho, chegou perto de Maria e falou baixinho: o Senhor está aqui. E Maria, da mesma forma como Marta tinha agido antes, ao receber essa notícia, sai desesperada ao encontro do Senhor. E quando o encontra, novamente, faz a mesma afirmação que Marta fez: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, ao observar o desespero de Maria, ao observar a dor que ela sentia pela falta do seu irmão, Jesus se comove com aquela situação. Jesus, diz o Evangelho, chega até mesmo a chorar. Mas Jesus não chora de tristeza porque sabe que Lázaro morreu. Jesus já sabe que ele vai ressuscitar. Jesus sabe que essa doença não é capaz de tirar a vida dele. Jesus chora por causa deste vazio, dessa tristeza que está no coração de Maria. Jesus tem compaixão. E assim também o Senhor está conosco diante das situações difíceis da nossa vida. Muitas vezes, queridos irmãos, como temos vivido esses últimos dias situações difíceis, situações limites que nos colocam na parede, e depois de tanto rezar, a gente olha para a situação e parece que não mudou nada, parece que ela vai continuar, não sabemos até quando. A tendência é que nós nos desesperemos. A tendência é que nós enchamos o nosso coração de tristeza. A tendência é que nós achemos que Deus nos abandonou, que Deus está indiferente às nossas dores, às dores do mundo. Mas na verdade não. Jesus, mesmo sabendo que as nossas dificuldades, que os nossos desafios, que os males que afetam o mundo não são o fim, não vão nos levar à morte, mesmo Jesus sabendo disso, ele chora junto conosco. Ele se compadece das nossas dores. Nesse momento eu creio, com todos aqueles que sofrem, com todos aqueles que choram pelos seus entes, pelas pessoas que estão adoecendo no mundo, pela situação calamitosa que nós estamos vivendo nos últimos dias, eu creio que Jesus olha para nós e chora junto conosco. Mas não porque ele não acredite, porque ele não sabe da resposta para essa situação, mas porque Jesus tem compaixão da estreiteza do nosso coração, da angústia que está dentro do nosso coração, da tristeza que às vezes entra dentro de nós. E Jesus vem hoje insistir: se creres, verá a glória de Deus. Jesus não nos deixa parar pelo caminho. Jesus não nos deixa desistir da caminhada. Então, o Senhor mostra para nós o que nós devemos fazer diante dessa situação. O Senhor realiza o milagre de ressuscitar Lázaro justamente para que nós cresçamos na fé, naquele ponto que é essencial para que nós tenhamos uma vida abundante, uma vida plena. Creiamos, irmãos, tenhamos fé. Essa situação, essa doença, não servirá, não é para nós a nossa morte, não é para a nossa condenação, não é para o nosso castigo, mas é para que nós concentremos a nossa atenção, voltemos o nosso olhar para aquilo que verdadeiramente pode sustentar as nossas vidas,
pode nos salvar? A fé no Filho de Deus, a fé em Jesus Cristo. É isso que o Senhor vem nos mostrar no Evangelho de hoje. Depois que Jesus ressuscita Lázaro, não só os amigos dele, não só Marta, não só Maria, não só Lázaro, creram verdadeiramente nele, mas também aqueles povos que estavam distantes, os judeus que não acreditavam que Jesus era o Filho de Deus. O Evangelho nos diz que depois que ele realizou esse milagre, eles creram que verdadeiramente Jesus é o Filho de Deus. Que o Senhor nos conceda então a graça de nós perseverarmos, continuarmos firmes, de não desanimarmos e nem deixarmos com que a tristeza entre nos nossos corações, mas que nos concentremos unicamente na fé, na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois todo aquele que crê verá a glória de Deus.